Bom dia, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Tão bem? Minha gente, eu vim aqui falar sobre algo que as pessoas sempre têm uma frase que fala assim: eu sou filha de Deus, né? Então eu mereço isso, mereço aquilo. Eu também mereço porque eu sou filha do Senhor, né? Então eu venho aqui lhe explicar a diferença de ser filho de Deus e de não ser filho de Deus. Porque se você é filho de Deus, entendeu? O seu espírito vai entender que você é filho de Deus. E se você não é filho de Deus, você tem que ser filho de alguém, não é verdade? E a Bíblia diz que Satanás, ele é pai do mentiroso, ou seja, ele é pai. Se você não é filho de Deus, você certamente é filho de alguém, ou seja, é filho de Satanás. Então vamos lá. Fiz algumas escrituras aqui, escrevi algo baseado dentro da Bíblia, tá certo? Então vou falar aqui para você, ó. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos de Deus, né? Então a Bíblia fala que todos são criaturas, mas tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo, né? Então, todos são criação de Deus. Deus criou toda a humanidade, por isso todos somos suas criaturas. E lá em Atos 17:28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos através do Senhor. Por quê? Porque ele quem nos criou, tá certo? E diz mais assim, ou seja, Deus é o criador de todos, mas isso não significa que todos são filhos de Deus, tá certo? Então vamos aqui acompanhando. Quem são os filhos de Deus? A Bíblia diz que o filho de Deus é quem crê em Jesus e o recebe como seu Salvador. Tá certo? Então aqui fala que filho de Deus é aquele que crê e é aquele que recebe como seu Salvador. E para poder receber Jesus, você tem que falar, aceitar falando, entendeu? E recebendo o Senhor como o único Salvador. Tá bom? Você não pode só pensar, ai Senhor, eu te aceito, ai Pai, não. A Bíblia diz que você tem que falar, confessar o Senhor como seu único e Salvador. Então, diz que você tem que confessar e receber, né, o Senhor como seu único Salvador. Lá em João 1:12, fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, quem recebe o Senhor passa a ser filho de Deus. Entendeu? Diz mais uma vez aqui: mas a todos os quanto o receberam, quem recebe, e deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebe Deus, recebe um Senhor, entendeu? O Senhor lhe dá o poder de ser filho de Deus. E aos que creem no seu nome. Automaticamente, sendo filho de Deus, você passa a crer no nome do Senhor também. Entendeu? Então, vamos aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Romanos 8:14. Aqui em Romanos também fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, existem pessoas por aí que não são guiadas pelo Espírito de Deus, e sim pelo Espírito do nosso adversário, que é Satanás, entendeu? Tem essa diferença também, tá certo? Tem a diferença de ser guiado pelo Espírito de Deus e tem a diferença de ser guiado pelo Espírito de Satanás, porque Satanás, ele é espírito também, tá bom? Ele não é um ser humano como eu e você, não, tá certo? Ele é um espírito. Então, vamos aqui para finalizar. Filho de Deus é quem tem fé em Cristo e vive segundo a sua vontade.
Filho de Deus é aquele que tem fé em Cristo e vive segundo a sua vontade. A vontade de quem? De Deus. Entendeu? Então, este é o Filho de Deus. Se você, meu irmão, não vive a vontade do Senhor, então certamente você deve ser filho de alguém. Tá certo? Então, vamos mais aqui. E quem não é filho de Deus? Essa é a parte onde todo mundo geralmente tem dúvida, né? Todos nós somos filhos de Deus. Lembrando que nem todo mundo é filho de Deus. São criaturas, tá certo? Então, vamos aqui. E quem não é filho de Deus? Então, vamos lá. E quem não é filho de Deus? A Bíblia fala que quem vive na prática do pecado e rejeita a verdade não é de Deus. Isso não é eu que falo, minha gente. Não olhem para mim como se eu esteja julgando vocês, não, entendeu? Eu creio que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui tem fé em Deus, sabe? E reconhece o Senhor também, entendeu? Então, mas aqui é o que a Bíblia fala, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia fala que quem vive na prática do pecado e rejeita a verdade, quem é a verdade é Deus. Jesus Cristo é a verdade. Não é de Deus. Então, vamos para os versículos, que eu creio que na casa de cada um tem uma Bíblia. Então, você pode ir lá abrir e ler sua Bíblia, tá certo? Lá em 1 João 3,10 diz assim: nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Minha gente, quanta gente fala que odeia uns aos outros. Até eu mesmo, na minha velha mulher, porque hoje eu sou uma mulher renovada no Espírito Santo. Não me olhem mais como eu vivia na prática do pecado antigamente, não. Hoje eu sou uma mulher reconstituída pelo Senhor, entendeu? Mas no meu tempo, no tempo passado, no antigo eu, entendeu? Eu odiava as pessoas. Quantas vezes eu já cheguei a dizer, eu odeio fulano, eu odeio ciclano. E se você soubesse a palavra, essa frase, odeio, é tão forte que você não imagina o poder que ela tem de trazer sobre a sua vida. Entendeu? Então, vamos repetir novamente. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, irmãozinho, ame seu irmão, tá certo? Ele pode lhe ofender, pode fazer isso, aquilo mais. Não é só com você não, comigo também. Satanás se levanta para todos. Mas nós temos Cristo para nos guiar e nos dar sabedoria de como agir. Entendeu? Então, lá em João 3,10 fala isso, né? Então, vamos aqui. Lá em João, novamente, 8,44. Abra a sua Bíblia e lê, porque não sou eu que estou falando. Eu sou apenas uma porta-voz da palavra do Senhor, tá bom? Você que tem Bíblia em casa, abre lá e lê para você poder ver que não sou eu que estou dizendo. Vos tendes por aí ao pai, diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai? Aí, meus irmãos, falam assim. Vos tendes por aí pai ao diabo e querem satisfazer os desejos de vocês. Lá em João 8,44 diz que as pessoas têm por aí Satanás como pai. Entendeu? E para poder ter Satanás como pai, você não precisa mentir. Entendeu? Só basta rejeitar Jesus e não aceitar a palavra dele, rejeitar a verdade. A partir do momento que você faz isso, ou seja, você é filho do diabo, tá bom? Porque filho do diabo não é só aquele que mata, que rouba, que estrupa, entendeu? Que faz coisas que às vezes a gente fica sem acreditar na situação, tá certo? Esse é um dos. Mas também filho é aquele que não faz. Filho do diabo também é aquele que não faz a vontade do Senhor. Conclusão. Todos são criados por Deus. Eu, você, todos nós somos criaturas de Deus. Mas só é filho de Deus quem crê e obedece a Jesus. Tá certo? Aí é entre você e Deus. Tá bom? Quem vive no pecado e rejeita a verdade, a Bíblia chama filho do diabo.
Ou seja, meu amadinho, não queira ser filho do diabo, porque Satanás ele não tem nada para oferecer a você, tá bom? E, Fran, mas por que tu tá falando isso? Por quê, minha gente? Às vezes a gente só precisa falar algo que a gente sabe, não é verdade? A gente não pode estar falando nada por aí que a gente não conhece e que a gente não entende. Vamos dizer aqui um médico. Quando ele vai se formar médico, ele estuda, ele aprende, ele tem discernimento se é doença ou se não é, ou se é coisa leve ou se é coisa grave, entendeu? Ele estuda. Do mesmo jeito é uma pessoa que lê a Bíblia. Uma pessoa que lê a Bíblia, ela vai ler a Bíblia, ela vai estudar, ela vai ter discernimento, ela vai entender o que tem ali na Bíblia. Entendeu? Ou seja, as práticas delas a prática dessa pessoa que lê a Bíblia não vai ser mais a mesma. Vai mudar por quê? Por conta do entendimento dela. Entendeu? Que vai ser aberto, que vai ser renovado. Entendeu? Então, é justamente isso que eu estou vindo aqui falar. Para você, quando você for falar algo, você entender. Ah, Fran, mas eu não sabia não disso não, mas agora você tá sabendo. Agora você sabe a diferença de ser filho de Deus e filho do capiroto, do diabo, entendeu? Então fica aí, minha gente, um excelente dia para vocês, fiquem na paz do Senhor e lembre-se, não olhem para mim como a antiga criação, olhe para a nova criação em Cristo, em nome de Jesus. Amém.